Final de ano chegando, momento de fazer aquele balanço, de analisar a nossa carteira e ver o que deu certo, o que deu errado, e é o momento da gente planejar, é claro, para o ano que vai começar. Então, eu não poderia deixar passar aqui uma oportunidade de falar sobre grandes potenciais de investimento através de fundos para o ano de 2024. Pode rodar a vinheta. Bom, ó, tem que começar com um tipo de disclaimer. Vamos colocar todo mundo na mesma página. Você sabe que a Spit é uma casa de análise responsável, a gente não quer aqui ficar aguçando o sentimento de ganância, trazendo aquela diquinha esperta. A gente parte sempre daquela abordagem de uma alocação estrutural. A nossa carteira tem um planejamento por trás. E não necessariamente todo ano você tem que virar a casa de cima para baixo, mesmo que o ano anterior possa ter sido ali um pouco pior do que você tinha planejado. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem vários outros vídeos aqui no canal falando sobre a importância da alocação estrutural, eu vou pincelar algumas classes de ativos que podem ter um potencial interessante para a gente capturar no ano que vem. Ó, mas não leva essa dica como algo para você se desvirtuar do teu planejamento, perfeito? Vamos fazer só uma rápida retrospectiva do que aconteceu ali em 2023 e também em 2022? 2022 foi um ano de altas intensas de juros, então quase todas as classes de ativos no mundo sangraram muito. A gente teve ações internacionais indo mal, ações brasileiras também, fundos imobiliários sangrando. Foi difícil encontrar alguma classe de ativo que se segurou ali no ano de 2022, para ser bem sincero. E aí, depois de um ano péssimo, né, um ano que machucou muito nossa carteira, é natural que a gente tenha alguma chance de uma certa recuperação. E por mais que 2023 tenha sido recheado de incertezas e várias reversões de tendências, a gente está com uma fotografia aqui razoavelmente positiva. Se a gente olhar a performance das bolsas internacionais até agora, o nosso Ibovespa, o IFIX, um IMAB, que é o índice de indexados à inflação, se a gente tivesse dormido no começo do ano e acordado agora no final e olhado só o resultado, ia parecer que foi um ano bom, mesmo que o meio do caminho tenha sido bem bagunçado. Agora a questão que fica é, pro ano que vem, devo mudar muita coisa, devo fazer grandes ajustes, devo mudar algumas peças, e geralmente a resposta é não, tá? Ainda mais quando a gente tá falando aqui de fundos de investimento. A pior coisa que você como investidor ou investidora pode fazer é olhar a tua carteira de fundos, ver os fundos que foram pior e decidir que você vai resgatar eles para investir mais nos que foram melhor. Tem vários estudos que mostram isso, isso costuma destruir patrimônio, tá? Primeiro, pessoal, gestor bom também erra. É impossível ganhar sempre. Então você tem fundos, vou citar até nomes aqui, alguns exemplos. SPX Nimitz, de uma casa extremamente respeitada, um fundo muito longevo, né? Existe ali há muitos e muitos anos. Quando a gente faz uma análise de retorno, consistência, mesmo que a gente ajuste pelo risco da estratégia, a gente encontra um dos fundos mais consistentes do Brasil. É uma excelente opção, eu recomendo o SPX Nimitz, mas está tendo um 2023 ruim, e a própria equipe de gestão admite. Foi um ano de erros de tomada de decisão. No ano também foi muito difícil, né? Começa o ano achando que vai ter recessão, não tem recessão, a atividade econômica na verdade estava forte, aí quebra aqueles bancos nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank, começa a ter toda hora um motivo para virar a tendência do momento. Então, quem está operando ali, tentando capturar retornos todos os dias, teve muita dificuldade esse ano. Então, a pior coisa que você poderia fazer, por exemplo, é chegar no ano e falar, olha aqui, SPX Nimitz foi mal, vou tirar da carteira. Ah, esse outro fulaninho foi bem, então eu vou investir nele. O que garante que o fato de o fundo ter ido mal no ano vai fazer com que ele continue indo mal no ano que vem, ou o que garante que o fundo que foi bem no ano passado vai ser o melhor fundo desse ano seguinte? Na verdade, os melhores fundos da indústria dificilmente são os primeiros colocados em algum ano. Pensa aqui no futebol, é como se a gente tivesse um campeonato que não ganha o campeão de cada ano, ganha aquele que conseguiu ficar entre os 5 primeiros por mais anos seguidos, porque muitas vezes o primeiro colocado de um ano é o pior do ano seguinte, e aí você vai destruindo patrimônio, ainda mais se você quer trocar. Ah, o cara foi bem pra caramba esse ano, eu vou colocar mais dinheiro. Aí entra no ano que ele vai mal. Então manter a nossa alocação estrutural é sempre muito importante, e agora eu vou falar de duas classes de ativos que eu tô particularmente animado pro ano que vem. Tudo indica que a gente vai ter uma continuidade da queda de juros em 2024. A gente tem condições para isso. O crescimento econômico parece estar surpreendendo trimestre após trimestre aqui no Brasil. E se a gente minimamente tiver condições favoráveis no cenário externo, e parece que a gente pode ter esse cenário, porque tá ficando claro que o Fed já parou de subir o juro. O Fed é o Banco Central norte-americano. Tá ficando claro que ele já parou de subir. E o mercado tá discutindo agora
um início de ciclo de corte. E se a maior economia do mundo começar a cortar esse juro lá fora, isso dá até mais combustível para a gente continuar esse trabalho que está sendo feito aqui, de reduzir esse juro. Muita gente está vendo a taxa terminal da Selic aqui chegando em coisa de 8,5, 9, né? Então você tem um espaço para diminuir. E isso deve impulsionar a Bolsa Brasileira. Por esse motivo, né, de você diminuir o custo de capital, que machuca o resultado das empresas, né? Porque você tem o balanço lá da empresa, o lucro, o custo da mercadoria vendida, aí você chega no resultado operacional, que é o EBITDA, e depois você vai pagar juros. Tem dívida, você tem que pagar ali o custo financeiro dessa dívida. Que no momento que o juro está alto, esse custo é imenso. Então a gente viu vários casos de empresas que estão com resultado operacional bom, mas que esse juro come todo o lucro. Então, se esse juro der uma arredada, né, der uma diminuída, a gente tem um potencial imenso de abrir resultado de diversas empresas aqui no nosso mercado. E mais, se lá fora a gente tiver cenário de um início de uma redução de juros, você tem também um aumento da permissividade a risco. Pensa, aos olhos do gringo, o Brasil é arriscado, certo? A gente às vezes não sente isso porque a gente mora aqui e a gente acha que aqui é tudo de bom. Mas aos olhos do gringo, esse negócio aqui é uma bagunça, tem muito risco. Então o gringo ele tem que ter motivos claros para decidir investir no Brasil. Então, no momento em que o juro lá fora, você pega uma Treasury, que é o título público dos Estados Unidos, talvez o ativo mais seguro do mundo, você tem uma Treasury pagando mais de 5% em dólar, o gringo olha isso e fala, cara, por que eu vou correr o risco da moeda brasileira e das ações brasileiras se eu tenho aqui o ativo mais seguro do mundo pagando 5% em dólar? Essa é a conta que o gringo faz. E se esse juro ceder, cada vez o negócio vai ficando mais favorável para nós, que vai chegar um momento que ele fala, ó, esse juro já não tá pagando mais 5, esse juro tá pagando 3. Poxa, agora talvez o Brasil já vai ficando mais interessante aqui no meu bolsão de risco. E historicamente, a Bolsa Brasileira costuma andar bem quando tem fluxo estrangeiro entrando aqui. Então temos aqui todas as condições e possibilidades para ter um ano bom para a Bolsa Brasileira. E eu confio muito nos gestores de ações recomendados. Tem fundo que já está performando uma barbaridade esse ano de 2023, mesmo com todas as dificuldades, e eu acho que tem espaço para a gente continuar isso em 2024. Eu, particularmente, obviamente sou um analista profissional de fundos de investimento, tenho muita convicção nas peças que eu recomendo e dos gestores que a gente seleciona, conversando com eles, a gente também sente um pouco de... um otimismo um pouco maior, vamos dizer assim, porque de fato esse ano foi muito difícil de navegar. E mesmo os gestores que estão ganhando muito dinheiro nesse ano, estão continuando a achar que tem espaço para continuidade desse movimento. Obviamente a gente está falando de possibilidades, tá, pessoal? Se der um problema, se os Estados Unidos entrar em recessão, enfim, se tem muitas variáveis. Mas com as informações de hoje, eu tô com essa perspectiva mais favorável para a bolsa. E a outra categoria que eu quero falar, que tem fundos muito interessantes, é uma caixinha que a gente aqui na Speed chama de renda fixa dinâmica. A renda fixa dinâmica é a renda fixa que tem risco de mercado. E a gente já tem vídeo sobre isso, inclusive o Gui Cadonhoto gravou vários, mas vamos só recapitular rapidamente aqui. Você tem um título de renda fixa que tem um determinado valor, vamos colocar que seja 100. E ele oferece uma taxa, uma remuneração. Vamos supor que ele ofereça ali uma remuneração de 12% ao ano, um título pré-fixado. Quando a expectativa de juros para o futuro aumenta, o mercado está achando que o governo vai fazer besteira e a gente vai se endividar mais e vai ter um problema fiscal, vai ter inflação, então se vai ter inflação, vai ter que subir juro, o mercado começa a traçar perspectivas. E de repente esse juro futuro aumenta. Se o juro futuro aumenta, você tem uma queda de preço desse ativo. Então o ativo que valia 100 vai perder valor e essa taxa aqui, que era de 12%, vai ter que subir. Esse é o efeito da marcação a mercado que a gente tanto fala, né? O juro impacta o preço e a taxa desses ativos de maneira inversamente proporcional. E se a gente está pintando aqui um cenário onde há uma grande possibilidade do juro no futuro ser menor, no fundo eu estou dizendo que há uma grande chance da gente ganhar dinheiro com a valorização de preço de ativos. E aí, isso que é a renda fixa dinâmica, né? A gente vê renda fixa, parece que o negócio não pode chacoalhar, mas essa renda fixa que não chacoalha tanto é a renda fixa pós-fixada, que ela é reajustada com base no CDI. A renda fixa que tem esse risco de mercado, ela tem mais volatilidade. E dentro dessa categoria tem uma classe particular de fundos que eu já gravei um vídeo aqui, que são os fundos de debêntures incentivadas. Por que eu acho que essa classe é tão interessante? Vou até escrever aqui. Debêntures incentivadas. São títulos de crédito que são usados para fomentar o setor de infraestrutura do Brasil e como é um setor estratégico, o governo dá uma lambuja e torna esse investimento totalmente isento do imposto de renda. Então é uma mamata, vamos
vamos dizer assim. E outra coisa, esses títulos, em sua maioria, são indexados à inflação, ou seja, são títulos que são emitidos em IPCA+. E por serem títulos de crédito, ou seja, a gente está emprestando para empresas, tem um risco maior do que o governo. Então, se você pega um título público com vencimento em 8 anos, e você pega uma debênture de infraestrutura com o mesmo vencimento, a gente espera que o crédito tenha ainda mais gordura, certo? Porque tem mais risco, correto? O governo tem menos risco que uma empresa. Então você tem um título que é indexado à inflação, que costuma ter uma gordura boa em cima de uma NTNB, né, um título IPCA mais equivalente, e que se esse cenário que a gente está pintando aqui de que a gente pode ter um juro menor na frente se materializar, você tem um espaço para impulsionar o preço dessas debêntures incentivadas. Então você tem fundos aqui, e vou citar dois que eu gosto muito, o CADIF 11 e o IFRA 11. São dois exemplares que eu gosto muito para compor essa fatia aqui de renda fixa dinâmica. Eles são ativos que são indexados, portanto, à inflação, como eu expliquei, que oferece um carrego de crédito bom, ou seja, essa gordurinha acima de um título público de vencimento equivalente, e que se esse juro cair, o preço desses ativos deve ser impulsionado com o benefício de ser totalmente isento do imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto na renda. Porque esses dois fundos ainda pagam um quer todo mês. É muito parecido até com a dinâmica de um fundo imobiliário. Vai ter um pinga-pinga ali todo mês caindo para você, que você pode optar por reinvestir ou fazer qualquer coisa que você queira, mas essa renda é isenta e o ganho de capital proveniente desses fundos também. Ah, o que é o ganho de capital? Ah, eu comprei uma cota de CADIF por um preço aqui 10 e depois eu vendi uma cota de CADIF por 15. Olha, eu tô vendendo por um preço maior do que eu comprei, ou seja, eu tive lucro, tive ganho de capital. Então eu deveria ser tributado, mas não aqui, porque estamos falando de fundos que têm esse incentivo para que haja vontade de empreendedores e investidores financiarem projetos de infraestrutura, que é interessante para o governo ter atratividade para esse setor. E nós, como investidores, podemos nos beneficiar disso. E para fechar o vídeo, só amarrar um pouquinho com o conceito que eu trouxe no começo, pessoal, por mais que a gente esteja vendo uma perspectiva boa, e se esse juro cair de verdade, tanto aqui quanto lá fora, várias outras classes de ativos devem se beneficiar, os fundos imobiliários também, então é até difícil criar uma espécie de favoritismo entre uma classe e outra. Mas eu quis trazer as ações, porque eu acho que é a classe que pode se movimentar com mais intensidade quando esse juro cair, e a outra classe que tem um imenso benefício tributário de não pagar imposto, que são os fundos de debêntures incentivadas. Então eu quis trazer aqui essa mensagem, mas eu não vou deixar você esquecer que é preciso manter a alocação estrutural. Não é para pegar aqui essa dica, então eu vou comprar um monte de fundo de ação e vou comprar CADIF e IFRA e vai ser essa a minha carteira para 2024. Não, não é por aí. Tem que manter a sua alocação estrutural. Tem que ter renda fixa pós, tem que ter investimento no exterior, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter um pouquinho de tudo, como a gente sempre ensina aqui no canal da Speech. Agora, antes de eu me despedir, me conta aí, quais fundos de ações você já tem na carteira? Ou quais fundos de debêntures incentivadas você já investe? E se você não investe ainda, me conta o porquê. Que se for falta de conhecimento, insegurança, a gente pode resolver isso, conforme a gente vai conversando aqui semanalmente ao longo dos próximos vídeos. Mas por agora eu vou me despedindo, convido você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, que muito em breve a gente volta com mais conteúdo. Um grande abraço e até mais!